Doenças raras são aquelas que afetam 6 em cada 100 mil pessoas. Elas são muito diferentes, mas os pacientes que sofrem dessas doenças enfrentam problemas parecidos. Eles têm que lidar com a demora no diagnóstico, a falta de remédios, as dificuldades no tratamento. Mas, em comum, eles têm a dedicação da família e a esperança na ciência. Quando Melissa nasceu, os pais se encheram de sonhos e planos. O primeiro dente, o engatinhar, os primeiros passos, a escola. Só que os meses foram passando e os marcos do início de vida não se realizaram. A gente passou por diversos médicos que achavam que era uma preguiça, né? É uma fase da criança, que a criança é um pouco preguiçosa e tudo mais. Só que você foi agravando. Passou 3, 4, 5, 6 meses e ela não sustentava o pescoço ainda, ela não sentava, ela mal pegava objetos e aí a gente começou a correr atrás mesmo. E assim começou a peregrinação de Maicon e Ariane. Primeiro, para ter um diagnóstico. A primeira consulta com a pediatra foi super rápido, foi com 7 dias após ela nascer. E ela pediu somente para a gente não balançar, evitar ficar pegando no colo, ficar passando de colo em colo. E aí começou a deixar de identificar coisas que talvez a gente teria identificado se fosse tratado normalmente. A pediatra demorou 6 meses para perceber que alguma coisa estava errada, apesar dos avisos da mãe. Aquele dia eu entrei em desespero, larguei ela na maca e saí de perto. E aí ela percebeu que minha filha realmente tinha alguma coisa que não era do normal dela. Aí ela falou, agora a partir de hoje você vai para neuro, para físio, para fono e vamos ver o que acontece. A partir daí, era uma consulta atrás da outra, exames de todos os tipos. Repetindo o exame que já fez, é exame que a gente nunca nem ouviu falar, um exame que a gente nem sabe pronunciar nomes, é muito. Dependendo da doença, o paciente chega a passar por 8 profissionais, 8 médicos antes até chegar ao seu diagnóstico. Então, pelo conhecimento, às vezes, restrito sobre essas doenças raras. Sem um diagnóstico fechado, Melissa foi encaminhada para o Centro de Doenças Raras da Faculdade de Medicina do ABC. Aqui, os médicos descobriram que ela tem uma má formação congênita, mas ainda não sabem se essa anomalia está associada a alguma síndrome, o que poderia definir o tratamento. O não saber te preocupa. Ela não fala, então assim, quando ela chora a gente não sabe o que passa. Você não sabe como vai ser, como é que ela vai ser, quando a gente não estiver aqui, como vai ser daqui uns 10 anos. Enquanto os médicos investigam, Melissa, hoje com 2 anos, faz uma série de terapias. Bastante médico, né, fisioterapia, tudo voltado a ela. Se tiver que fazer alguma coisa, principalmente seria ela, em primeiro lugar ela. A vida de vocês tudo isso gira em torno dela. Para dar uma chance para a filha se desenvolver, Ariane largou o emprego e a faculdade. Maicon abriu mão dos estudos e passou a trabalhar à noite. E é difícil para todo mundo e quando a gente tem uma limitação, isso é 10 vezes pior do que uma pessoa normal. Então, a gente tem medo de preconceito, medo de tudo que pode vir por aí. A angústia também é dos médicos, que recebem pacientes como Melissa, com doenças que muitas vezes eles desconhecem. São enigmas que a medicina tenta desvendar. Na minha área, na área de imunologia clínica, 14, 15 doenças por ano são descritas novos defeitos. Então o médico tem que se atualizar. As doenças raras não são tão raras assim. Hoje existem entre 6 e 8 mil já identificadas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, atingem 5% da população. No Brasil, são 13 milhões de pessoas. A origem dessas doenças, em 80% dos casos, está na estrutura dos nossos genes, o DNA. Com a forma de uma fita enroladinha, ele está presente no núcleo de cada uma das 3 trilhões de células que compõem o nosso corpo, representado pelas letras A, T, C e G. O DNA determina o que somos e dá as coordenadas para o corpo todo funcionar. Uma alteração na sequência dessas letrinhas, a falta de uma delas ou uma repetição, causa uma série de problemas.
doenças que podem ser comuns ou bastante raras. Regina soube que o filho mais velho tinha uma dessas doenças quando estava grávida do segundo, que mais tarde também deu positivo para a mucopolissacaridose. Se hoje a doença ainda é pouco conhecida, há cerca de 30 anos, quando os meninos nasceram, era uma incógnita até para a comunidade médica. Eles me falaram que se realmente fosse mucopolissacaridose, ele não viveria até os 5 anos, ele ficaria cego, surdo, ele não andaria, ele teria problemas de cognitivo e teria problemas respiratórios, enfim, não era para eu engravidar mais, porque eu poderia ter filhos com o mesmo problema. Só que eu já estava grávida do segundo. Regina passou a procurar outras famílias com problemas parecidos e ajudou a fundar um grupo de apoio, o Instituto Vidas Raras. Falta de disseminação da informação, ou seja, os profissionais da área de saúde terem o conhecimento necessário para ter um olhar crítico e saber que aquele paciente que tem uma intercorrência com determinada situação, uma pneumonia, uma secreção, ele tem alguma coisa de errado. Ele não tem só aquilo, ele tem alguma doença de base que faz com que ele bate no pronto-socorro muitas vezes. Apenas 2% das doenças raras reagem a algum tipo de tratamento. Enquanto a medicina busca novos remédios e terapias, a melhor chance dos pacientes está no diagnóstico precoce, para pelo menos evitar o avanço dos sintomas. O primeiro exame é feito 48 horas depois que a criança nasce e se tornou obrigatório há 17 anos. É o teste do pezinho. É o diagnóstico pré-sintomático. A gente colhe a partir do segundo dia de vida, 48 horas, até o quinto. A gente preconiza respeitar muito esse período, porque em vindo alguma coisa alterada, a gente faz uma recoleta, confirma e já pode iniciar o tratamento antes dos sintomas aparecerem. O exame básico testa 6 tipos de doença, mas há um outro, o ampliado, que pode detectar 50 doenças raras. Algumas doenças causam danos nos primeiros dias de vida. Outras podem se manifestar já depois de uma vida bem vivida. Foi assim com Ana Maria, que aos 63 anos descobriu que sofre de esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Um soco no estômago, porque eu nunca imaginei que pudesse me acontecer algo assim. Tudo começou com uma dificuldade para andar. Comecei a mancar levemente de uma perna. Aí achei que eu dormia errado. Depois comecei a tropeçar no próprio pé à toa. Quando comecei isso, um mês que não passava nunca isso, eu fui ortopedista. No ortopedista, me viraram avesso, não tinha nada ósseo. Falaram, tá tudo bem, tem que ir no neurologista. Ana Maria fez cirurgia, tratamento de imunoglobina, fez todo tipo de exame, consultou diversos médicos, até que no fim do ano passado veio o diagnóstico. A ELA é a doença que tinha o cientista britânico Stephen Hawking, morto em abril deste ano. É uma degeneração progressiva dos neurônios, principalmente os que controlam os movimentos. Não se sabe o que causa a doença e ainda não há cura. Que você tem que reformular tudo. Se você quiser sobreviver, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Ana Maria faz fisioterapia, acupuntura, meditação e tem acompanhamento de uma psicóloga. Sabe que precisa, antes de mais nada, cuidar da cabeça para não ser derrotada pelo diagnóstico. Então, às vezes, eu fico olhando para mim e falo, meu Deus, agora é isso. Bom, qual é o lado bom? O lado bom é, eu não sinto dores. Tem gente que sente, já é um lado bom. Então, o lado bom é que a minha cabeça funciona, que eu consigo trabalhar e criar e se apegar nisso para ter força para combater o outro lado, que é sombrio.